Olá, eu sou o professor Leonardo e hoje analisaremos o texto Resposta à Pergunta: O que é esclarecimento? De Immanuel Kant, obra do Paz II da Universidade de Brasília. Mas antes, eu te peço que se inscreva no nosso canal para ficar por dentro toda vez que postarmos mais análises aqui no Literatos Capital. Vamos lá? Iniciaremos falando um pouco sobre o nosso filósofo, Immanuel Kant. O Immanuel Kant viveu entre 1724 e 1804. Ele foi um filósofo alemão, nascido em Königsberg, na Prússia. Ele é amplamente considerado um dos pensadores mais influentes da história da filosofia ocidental e é conhecido principalmente por sua obra central, A Crítica da Razão Pura. O Kant ele foi educado na Universidade de Königsberg e depois de se formar ele lecionou nessa mesma universidade, atuou como professor de lógica e metafísica. O trabalho do Kant abrange diversos campos, incluindo ética, epistemologia, estética e metafísica. Ele procurou reconciliar as tradições racionalistas e empiristas da filosofia, estabelecendo os limites do conhecimento humano e investigando os princípios que regem a experiência e o entendimento. Sobre a obra mais conhecida, A Crítica da Razão Pura, de 1781, essa obra ela revolucionou o campo da filosofia ao abordar questões fundamentais sobre a natureza do conhecimento humano, argumentando que existem limites para o que podemos conhecer e compreender sobre o mundo. Então, pessoal, o Kant desenvolveu a teoria dele do conhecimento, conhecida como idealismo transcendental, que sugere que a nossa percepção do mundo é moldada por categorias inatas da mente. Então, além da crítica da razão pura que ele escreveu, que é muito importante para a filosofia, ele também tem outras obras importantes, como a Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade do Juízo, que vão explorar questões éticas e estéticas, respectivamente. Ele também abordou temas como liberdade, moralidade e a natureza da razão humana. O Kant ele teve uma grande influência, não apenas na filosofia, mas também em outros campos, como na política, na ciência, na teologia também, e a obra dele continua a ser estudada e debatida até os dias atuais, sendo de grande importância para todos os estudantes de filosofia, mas também para a sociedade de maneira geral, por ter deixado esse legado tão rico. Seguindo, a gente vai começar a analisar o texto, e antes é importante a gente saber o tema desse texto. Então, o tema do texto é encontrar uma explicação sobre o que é esclarecimento. É importante a gente diferir o tema da tese do texto, porque vai ficar mais fácil para vocês compreenderem do que se trata o texto. Na hora que você estiver fazendo a sua leitura e estudando esse texto, você provavelmente vai precisar ter um bom dicionário ali para pesquisar as palavras que você não compreender, e é muito importante que você faça isso para que você possa ter mais, conseguir analisar esse texto com mais profundidade. Então ele vai dizer assim logo no comecinho do texto: esclarecimento, aufklärung, significa a saída do homem de sua minoridade pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. Lembrando que a gente está falando desse texto do Kant de 1783. Seguindo. Bom, antes da gente explorar alguns tópicos específicos que eu coloquei aqui no final dessa análise para vocês, a gente vai fazer uma análise geral do texto, Obviamente que você vai ler também o texto e estudar, não fique preso apenas nessa análise, porque é muito importante que você leia o texto na íntegra. Mas antes a gente vai fazer essa análise geral e logo depois eu vou falar de tópicos importantes e relevantes que estão contidos nessa obra do Kant. Beleza? Então aqui logo no comecinho do texto, ele vai dizer também: é a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro, sapere aude. E aí coloquei aqui
para vocês o que significa essa expressão sapere aude. Ela é uma expressão do latim que significa ouse saber ou atreva-se a saber. Então, como ele considerava que o esclarecimento só é possível quando as pessoas têm a liberdade e a coragem de pensar criticamente por si mesmas, ele usa essa expressão aí que tem muito a ver com o que ele estava dizendo, né? O sapere aude. Totalmente ligado a essa questão da coragem também. Seguindo. Bom, o Kant, então, ele vai argumentar que o esclarecimento é a libertação da humanidade da sua própria menoridade autoimposta. Ele define a menoridade como a incapacidade de usar o próprio entendimento sem a orientação dos outros. Segundo o nosso filósofo, essa menoridade é autoimposta porque ela vai resultar da falta de coragem e vontade de pensar por si mesmo, porque às vezes as pessoas preferem seguir cegamente as autoridades estabelecidas, né? E aí você está terceirizando as suas decisões, né? E você não tem autonomia nessa decisão. Isso ficou bem claro no texto. Ele vai destacar a importância da coragem no processo de esclarecimento, enfatizando a necessidade de desafiar as tradições e autoridades para alcançar essa autonomia intelectual. O Kant ele também critica aqui nesse texto a dependência excessiva da instrução formal, argumentando que ela muitas vezes limita o pensamento crítico e promove a aceitação passiva de dogmas. Para o Kant, pessoal, a razão é a ferramenta fundamental do esclarecimento. Ele acredita que cada indivíduo possui a capacidade de raciocinar e discernir entre o que pode ser considerado verdadeiro e falso. Bom, resumindo basicamente o texto, o esclarecimento, então, é o momento em que as pessoas saem da menoridade, incapazes de pensar por si mesmas sem serem guiadas por outros, e assumem a responsabilidade pelo seu próprio entendimento. E para ele, né, para o nosso filósofo, para o Kant, isso vai envolver ter coragem de usar o próprio raciocínio, em vez de depender das autoridades externas, e muitos, né, que preferem permanecer menores, quando ele está falando sobre essa questão da menoridade, ele não está falando só de quem tem menos de 18 anos, né, como é agora a nossa legislação de maioridade. Porque a gente pode ter pessoas com 30, 40, 50 anos que continuam nessa menoridade. Então, não tem nada a ver com idade, e sim com essa liberdade de conseguir tomar suas próprias decisões e fazer as suas escolhas sem terceirizar isso, né, sem terceirizar essas escolhas para outras pessoas. Bom, tem outra passagem aqui do texto que vai falar, que é bem interessante, que diz o seguinte: esse esclarecimento não exige, todavia, nada mais do que a liberdade. E mesmo a mais inofensiva de todas as liberdades, isto é, a de fazer um uso público de sua razão em todos os domínios. Mas ouço clamar de todas as partes: não raciocinai. O oficial diz: não raciocinai, mas fazei o exercício. O conselheiro de finanças: não raciocinai, mas pagai. O padre: não raciocinai, mas crede. Só existe um Senhor no mundo que diz: raciocinai o quanto quiserdes e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Então ele está falando aí sobre essa questão mesmo que a gente disse aqui agora há pouco, sobre as autoridades, aceitar tudo de maneira passiva, né? Ele não está também incentivando uma rebelião, mas é uma busca pela autonomia para que você tome as rédeas das suas escolhas e que você consiga se iluminar nas diversas áreas aí da sua vida mesmo. É bem interessante também essa parte do texto. Bom, temos aqui assuntos relevantes que são abordados no texto, que são eles, né? Separei aqui algum deles. O que é o esclarecimento, a importância da coragem, a instrução como limitadora, o papel da razão, o esclarecimento como um processo contínuo e o impacto social do esclarecimento. Então vou falar rapidamente sobre cada um desses tópicos, porque pode ser interessante aí para a sua análise também na hora que você estiver estudando esse texto. Bom, primeiro, o que é o esclarecimento? Então, o esclarecimento, segundo Kant, é a saída do homem
de sua menoridade autoimposta, e ele define menoridade como a incapacidade de usar o seu próprio entendimento sem a orientação dos outros, ou seja, não tem nada a ver com idade. Depois, a importância da coragem. Então, nessa parte, o Kant ele enfatiza a coragem como um elemento crucial no processo de esclarecimento, porque é necessário ter coragem para desafiar as autoridades estabelecidas e pensar por si mesmo. Né? Aquela questão que a gente disse na hora que eu estava falando do resumo do texto para vocês, da autonomia. Depois, a instrução como limitadora. Nessa parte, o Kant ele adverte contra depender exclusivamente da instrução para obter conhecimento. Ele argumenta que a instrução muitas vezes limita o pensamento crítico, né, isso está bem evidente no texto, tornando as pessoas mais propensas a aceitar dogmas e autoridades sem questionamento. E aí, nessa parte, é importante a gente ressaltar que o Kant ele insistiu que espaço, tempo e certos conceitos são características do mundo que experimentamos. Né? O Kant chamou isso de mundo fenomenal. Em vez de características do mundo em si, considerado separadamente da experiência dos sentidos, né, o que o Kant chama de mundo numênico. Então isso daí tudo vai entrar nessa questão do idealismo transcendental dele, né, que ele nomeou essa posição dele de idealismo transcendental. Aí depois temos o papel da razão, porque para o Kant a razão é a chave para o esclarecimento. Ele acredita que cada indivíduo possui a capacidade de raciocinar e discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. E aí também vai entrar essa parte do idealismo transcendental, porque a teoria do idealismo transcendental do Kant afirma que tanto a razão quanto a experiência são necessárias para que a gente possa compreender o mundo. Então, isso é bem importante e é uma questão importante desse texto para se atentar aí na hora de estudar para as provas. Aí depois temos aqui o esclarecimento como um processo contínuo. Né? Então, o que seria isso? Seria a visão do Kant, uma vez que ele pensa o esclarecimento como um processo contínuo e dinâmico, né? Que não é algo que pode ser alcançado uma vez e para sempre, mas é uma jornada constante em direção à autonomia e ao pensamento crítico. Então, a gente percebe que no texto vai ser bastante frisada essa questão do pensamento crítico. Provavelmente nas suas provas, na hora que você estiver resolvendo os itens, enfim, as questões da prova, você vai ter que lembrar dessa questão do pensamento crítico. Esse texto ele vai vir num contexto de perguntas filosóficas, mas não necessariamente só filosóficas. A gente pode falar também de sociologia aqui nesse texto, né? E então é importante estar atento a esses assuntos que vão ser provavelmente cobrados na sua prova do PAS. Beleza? Depois, o impacto social do esclarecimento. Então, Kant, como ele acreditava que uma sociedade esclarecida poderia ser mais justa, igualitária e mais livre, ele via o esclarecimento como um catalisador para a melhoria da sociedade como um todo. É importante a gente pensar nisso e esse impacto social que ele diz no texto, ele é importante também uma vez que esse texto ele tem superado aí o seu tempo, né? A gente percebe que ele é um texto relevante até os dias atuais, justamente por falar desse tema tão importante que é essa autonomia de pensamento, principalmente nesse mundo que a gente vive atualmente, onde é tudo muito padronizado, as pessoas aceitam passivamente toda essa estrutura de consumismo exacerbado, né? A gente percebe isso. E toda essa padronização cultural, ela traz também para a gente uma certa dificuldade de sair aí dessa minoridade, né, que o Kant aborda nesse texto. Por quê? Porque vai ficando mais difícil você tomar decisões. Você se limita muitas vezes a apenas seguir o que os outros estão fazendo
ou até mesmo aceitar passivamente que os outros decidam por você. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar aí no nosso mundo contemporâneo, nos nossos meios de convivência sociais, nas nossas interações, porque é uma questão bem relevante. E, inclusive, para a gente fechar essa análise, existe uma frase do Kant que é bem interessante, que diz assim: é precisamente ao conhecer seus limites que a filosofia existe. Então, fica essa frase aí para a gente refletir um pouco mais e pensar sobre os nossos limites e tentar superá-los cada dia mais para tentar fazer também uma sociedade menos caótica, né, que o que a gente vive nos dias atuais. Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa análise. Como disse para vocês, vai ser importante que você faça a leitura desse texto. Aqui é só um resumo, né? É só uma maneira de aprimorar e ajudar aí no entendimento do texto, mas é importante que você leia na íntegra o texto para que você consiga lá no dia das provas fazer uma boa prova do PAS 2 da Universidade de Brasília. Eu te espero aqui nas nossas próximas análises e a gente se vê aqui no canal Literatos Capital. Até mais.